Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre A Outra Face, de Sidney Sheldon. Mostra o livro aí pra nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Eu tô aqui com esse livro. É um livro curtinho, da editora Record. Sidney Sheldon, A Outra Face. Bom, a capa aqui, eu acho que ela tem até uma coleção do Sidney Sheldon e a capa, a editora fez, né, nesse mesmo estilo aqui, né? Maior parte preta, com um detalhezinho só aqui da, da arte em si. Parece uma arte mais voltada para o real, né? E a gente já consegue ver aqui meio que um, um divã aqui, né? Lá em cima, um cara ali, então já dá uma ideia de terapia, de algo, né? Nesse sentido, né? Então dando um pouco do teor, do tom da história pra gente já na capa, né? Que a gente comenta às vezes ser interessante, mas aqui a gente não está preocupado com a arte da capa, nem com a editora, com a editoração em si do livro, né? Mas sim com as técnicas aplicadas na primeira página pelo Sidney Sheldon. Então, vamos a ela. Sidney Sheldon, A Outra Face, capítulo 1. Faltavam 10 minutos para as 11 horas da manhã, quando o céu explodiu numa chuva de confete branco que rapidamente estendeu uma mortalha branca sobre a cidade. A neve macia se esparramou pelas ruas já congeladas de Manhattan, cobrindo-as com um lençol acinzentado. O vento frio de dezembro fustigou os que faziam as compras de Natal, obrigando-os a procurar refúgio em suas casas e apartamentos. Em Lexington Avenue, o homem alto e magro, metido numa capa de chuva amarela, deslocava-se em meio à apressada multidão de Natal, mas num ritmo próprio. Ele caminhava rapidamente, mas seus passos não eram frenéticos como os dos outros transeuntes, que procuravam escapar ao frio. Estava com a cabeça levantada e parecia alheio às outras pessoas, que volta e meia esbarravam nele. Estava livre depois de uma vida de purgatório, e ia para casa para dizer a Mary que tudo acabara. O passado ia enterrar seus mortos e o futuro era brilhante e promissor. E ele pensava no rosto de Mary, radiante, quando ele lhe contasse as boas novas. Ao chegar à esquina da rua 59, o sinal mudou para vermelho e ele parou, com a multidão impaciente. A poucos passos estava um Papai Noel do Exército da Salvação, junto a um enorme caldeirão. O homem meteu a mão no bolso para pegar algumas moedas e ofertá-las aos deuses da sorte. Nesse mesmo instante, alguém bateu-lhe nas costas, um golpe súbito e doloroso, que se espalhou por todo o seu corpo. Era algum bêbado de Natal excessivamente entusiasmado, procurando demonstrar a sua cordialidade para com o mundo. Fim. Avançou um pouco da primeira página, mas foi o quê? Certo. 3, 4, deixa eu ver aqui. Não, até mais um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 linhas e meia. 5 Mas é linhas e um, é um meia. livro pequeno relativamente, né, Rafa? Então, assim, Uhum. talvez isso aqui seja num livro, talvez livro tamanho padrão, normal, seja menos ainda, né? E assim, dado que a primeira página tem bastante espaço em branco, né? Daria pra jogar bastante pra cima aqui. Culpa da editora aí, no caso, né? Sim. Então Mas vamos vamos lá. lá. Vamos Comece. lá. Primeiro aquele ponto, né? Aquele famoso capítulo um, Uma que é falta de interessante título. aqui, porque capítulo um ele não diz nada, porém, num livro de mistério eu acho bem interessante não dizer nada. Porque se você joga um nome, você pode encaminhar para um possível suspeito. Se você joga um nome, você pode já demonstrar muito rápido quem foi que sumiu ou que assassinou ou alguma coisa. Então eu acho que ter um capítulo um ou simplesmente nada, só como por exemplo acontece em Matéria Escura, eu acho que é plausível, é interessante, principalmente também pelo fato que a gente comenta. Se você não sabe o que escrever, antes não colocar nada do que fazer uma promessa errada, uma mentira ou um spoiler Verdade. desnecessário. Então, nesse caso, Concordamos. eu achei interessante não ter nada, mas talvez pudesse colocar alguma coisinha aí, talvez um gatilhozinho, porém, antes nada do que qualquer coisa meio bosta. Justo. Bom, e aí, primeira frase em si, né? É uma frase longa aqui, né?
Faltavam 10 minutos para as 11 horas da manhã quando o céu explodiu uma chuva de confete branco que rapidamente estendeu uma mortalha branca sobre a cidade. E o parágrafo continua, né? Bom, aqui eu tenho minhas várias reclamações, né? A Rafa já imaginava, né? Sim. Primeiro tem uma repetição aí de branco aí que já incomoda um pouco, uma cacofoniazinha, né? Confete branco, mortalha branca sobre a cidade, reforça muito, e esse primeiro parágrafo inteiro reforça muito aqui, neve, branco, frio e tal. De certa forma, é interessante para você ambientar a pessoa, mas eu achei que foi até em excesso, né? Para um primeiro parágrafo só. Talvez espalhar mais, né? Na primeira página inteira, em pontos estratégicos aqui, do que ficar jogando tudo num cantinho só, né? Que cansa o leitor, talvez, né? Sim. E não achei que tem qualquer gatilho aqui, né? Nessa primeira frase. Ela tá só ambientando para você. Eu tô num período aqui de inverno, período que tá nevando. É isso, acabou. Na primeira frase longa para te dizer isso, né? Então, assim, acho que peca nesse sentido, né? Não, poderia ter alguma coisa para engatilhar o leitor, para trazer a curiosidadezinha que a gente tanto fala, né? E o Sidney Sheldon aqui acho que vacilou nesse sentido. E tem um ponto, pegando exatamente esse primeiro trecho, que eu acredito que talvez no máximo um gatilho da ambientação aí no máximo, e acredito que ele tentou pelo menos mostrar, ou pelo menos tentou gerar algum certo tipo de promessa, porque usar o termo mortalha não é tão comum para falar sobre neve. Mortalha é o pano por cima do defunto. Então talvez meio que prever que algo vai acontecer, Uhum, principalmente porque o primeiro personagem a ser apresentado é Mary, onde o livro se chama A Outra Face e faz uma referência sobre o rosto de Mary, lá pro finalzinho do uhum. finalzinho da primeira parágrafo, da primeira página. Minha página. Então, assim, é talvez interessante, mas o que me pega nesse quesito desse comecinho é porque explodiu e mortalha são coisas que relativamente combinam, mas o confete branco já me pegou um pouco. Porque se você vai colocar explodiu confete, tem muito cara do quê? Pinhata, festival, Falar uma carnaval, festa, alguma coisa assim nesse sentido. festa. E logo após vir uma mortalha branca, para mim criou aí uma dissonância conceitual, Uhum, uma estranheza não positiva. Se por acaso se mostrasse o personagem que ele é sádico, talvez, aí é interessante. Mas por enquanto não deu parecer que esse personagem tenha um quê de sadismo. Talvez uma estranheza, algo que ele vai desenvolvendo aí no finalzinho, porque ele já fala das renovações, que os mortos vão enterrar o seu passado, os caramba quatro. Então você já uhum, vê que ele tem um quê mórbido, mostrado, por exemplo, em Mortalha. Mas não uhum. algo sádico para dizer que a festa dos mortos. Porque, sei lá, se fosse, ao invés do Natal, fosse próximo do Halloween, por exemplo, aí beleza, festa dos mortos, no frio, neve, não combina, seria um pouco estranho. Só que ok. Então eu não gostei desse confete branco. No caso, se colocasse o céu explodiu em lágrimas brancas, acredito que daria a mesma proposta de caiu neve e não teria essa ideia do confete. Uhum. Além do que, se já ficou claro que está chovendo branco, que é neve, dizer que a neve macia se esparramou, que seria a próxima continuação do parágrafo, já traz uma redundância desnecessária. Pois é, exato. E querendo ou não, se você for parar para ver, mortalha branca sobre a cidade e um lençol acinzentado é um sinônimo Redundância também, marcado. não é? Você fala assim, ah, mas, Exato, poxa, ele quis pelo menos diferenciar, mas não trouxe uma informação nova. exato, Porque uma mortalha e um lençol, a diferença entre um e outro é que um lençol é num corpo vivo e outro num corpo morto. Então a proposta continua sendo a mesma. Então, exatamente. assim, eu realmente achei esse primeiro parágrafo, de uma forma geral,
Mal construído, mal pouca construído. informação passada pra gente, né? Deu o tom talvez mórbido que ele provavelmente vai desenvolver nesse mistério, nesse suspense aqui, porém não muito mais do que isso. Não muito Uhum. mais do que isso. E aí no segundo parágrafo em si, né, Rafa, que eu acho que é onde começa a trazer um pouco, né, de personagem, de caracterização, né, do que a história pode caminhar de fato, né. Bom, ele introduz o personagem principal, né, em princípio principal, né, que parece estar saindo de uma cadeia, talvez, né, foi libertado agora e tá indo encontrar com... Não necessariamente libertado, né, estava livre, fala aqui assim, né, depois de uma vida de purgatório. A gente não sabe se de fato era uma cadeia ou, sei lá, tava passando por um... Enfim, dá pra pensar N coisas aí Um estado possíveis que ele mental, né? podia estar sofrendo de alguma forma, exato, Exato. né? E acabou estando livre disso. Então aqui já começa, eu acho, talvez trazer gatilhos pra gente de curiosidade, de, pô, o que será que aconteceu com o passado desse cara, né? Quem é Mary, qual é a relação dele com a Mary, o que eles vão fazer daqui em diante, né? Talvez aqui seja a parte positiva aqui da construção da primeira página do Sidney Sheldon pra mim. Então, assim, ele manteve, eu acho, o tom no sentido de ambientação na página inteira, e ele continua aqui falando de frio, né, falando de Natal, então esses pontos ele vem trazendo o tempo todo, e acho que talvez, de certa forma, não seja negativo, nem tão positivo também, mas mantém o seu estilo de escrita, parece, né, e introduz esses personagens trazendo um pouco de curiosidade pra gente, que no primeiro parágrafo em si não me trouxe nenhum, então ainda que tardio, pelo menos ele colocou alguma coisa na primeira página para talvez engatilhar o leitor aqui. Sim. Eu tava até vendo aqui enquanto você tava falando que da mesma forma que a gente ficou meio incomodado com o branco branca lá em cima, aqui um Tem pouco me mais, né? incomodou os 4 eles que tem. Acredito que isso seja uma limitação da língua inglesa, porque Pode ele ser. tem muito o Uhum. he walks, he said, he não sei o que, he não sei o que, he Uhum. não sei o que. Mas acredito que uma tradução precisa não apenas ser a tradução propriamente dita. Precisa ter o negócio. Tanto que, obviamente, existe de tradução em tradução, editora em editora, tem diversas coisas que são pontuadas, tanto que existem atualmente prêmios para tradutores quando faz um trabalho bem feito. Então, eu senti que aqui foi realmente apenas uma transcrição, não tanto uma tradução onde teve um quê artístico literário aí no meio. Sim. Então isso me Cabe incomodou um pouco. talvez, né, a editora, né, Rafa, talvez ter essa visão, né, e fazer um trabalho mais, sei lá, com mais cuidado para evitar os problemas da região do país onde a história está sendo traduzida. Exatamente. Porque ele fala muito de. E ele pensava, e ele caminhava, e ele não sei o quê. Se você vai Sim. gerar ainda um livro que é suspense, no caso, um livro de suspense, mistério, que você precisa mergulhar na trama, porque o suspense bem feito, ele precisa corroer você por dentro e o mistério precisa engatilhar você. A... Claro, todas as histórias precisam, mas o princípio do mistério é te engatilhar na curiosidade. É hypar você nos mistérios. Então, qualquer técnica que quebre essa imersão ou tire você é muito mais prejudicial para um mistério do que, por exemplo, uma fantasia que, pelo ar lúdico, tem a suspensão da descrença e outros fatores. Então, assim, realmente foi, de uma forma geral, sim, esse segundo trecho da página é um pouco mais bem desenvolvida, mas não digo tanto muito bem escrita, mas sim mais Uhum. bem desenvolvida, porque sim, existe uns mistériozinhos, no caso, essa liberdade é cadeia, sendo que ele foi deixado passar o Natal com a família por bom comportamento, é um inferno astral, é um emprego que ele desistiu no final do ano, tem vários motivos dele se sentir liberto. Então, gera uma coisa interessante aí. Sim. Mas acredito que talvez alguns enteres aqui, principalmente em alguns pontos que reforçam o ele, o estava, o ele de novo, talvez dando alguns enteres, permita outros verbos para tanto tirar o estava quanto o pronome ele propriamente dito. Sim.
Bom, e aí, mais pro finalzinho agora, né, da história, Rafa, ele introduz um acontecimento de fato, né, algo que pode vir a se tornar talvez um conflito aí na história ou não, né, não sei, que é a, a interação dele aí com, o que que é Um é bêbado de um bêbado, Natal. né, exato, Uhum. um bêbado. Tem ali um toque ali, aí você, como a gente terminou aqui, né, a gente não consegue ler, a primeira página, de certa forma, o primeiro capítulo, desculpa, ele é curtinho, já acaba poucos parágrafos aí após esse trecho que a gente leu, né, então já traria uma conclusão e já introduziria o conflito, apesar dele ter forçado a gente a virar a página, né? Mas aqui você já começa também, e aí acho que é até uma vantagem de histórias não é vantagem, mas é uma característica de histórias de suspense, de mistério, né, de investigação, que é você ficar atento aos detalhezinhos que o escritor coloca, né? Então, assim, ó, o bêbado esbarrou nele ali, né? Aí você pensa, será que foi só uma esbarrada mesmo, né? É uma coisa que o leitor de mistério ele já tá mais ou menos ambientado. Filme de mistério, você já, porra, será que esse cara é o bandido? Às vezes é um cara inocente, parece aparentemente inocente, né? Você já fica, porra, já fica na cabeça, né? Será que esse cara aqui é o vilão e tal, né? Ele vai ter uma reviravolta? Costuma ser nesse sentido, né? Então a gente já percebe que talvez o Sidney Sheldon tenha introduzido esse toque aqui, alguma coisa assim nesse sentido de propósito para ver, ó, tá atento? Você ficou atento no que eu falei aqui ou não tá, né? Sim. É interessante que todas as técnicas podem ser usadas em todos os estilos. Isso aí é óbvio. Só que é legal isso que o Matheus trouxe, que quando a gente fala de foreshadowing, é mais interessante você usar isso quando realmente o próprio gênero busca. Você não precisa ficar vomitando foreshadows em terror, vomitando foreshadows em aventura. Claro que você pode, se for seu estilo, se é o que você quer, se é a sua Uhum. proposta. Porém, cada gênero, ele pede um carinho a A mais em mais, alguns exato. detalhamentos. Num livro de romance, busca-se relações interpessoais. Em livros de fantasia, busca o fantástico, World o building. surpreso, o world building. O terror busca tensão. No sci-fi, busca um pouco mais de lógica ambientada. Mas não quer dizer que não possa colocar lógica no mundo fantástico, Claro. um terror, né, uma apreensão num sci-fi, colocar um romance na fantasia, é óbvio. Só que existe alguns gêneros que a galera, ao buscar, busca esse tipo de coisa. Eu não gosto de ler suspense porque eu fico incomodado. Porém, Ansioso. essa é a proposta do suspense, Sim. gerar ansiedade. Então, nos livros de mistérios, seja Sidney Sheldon, seja Conan Doyle, seja Agatha Christie, que são né, os mais comuns, pelo menos mais clássicos dentro Sim. de mistério, detetives, de investigação, você percebe que colocar elementos que são realmente foreshadowing são interessantes pelo fato de que, para o detetive, os detalhes são importantes. E o que eu achei interessante aqui é que, apesar dele flertar um pouco, apesar de ser uma história em terceira pessoa, eu sinto que às vezes o narrador ele interfere um pouco em alguns formatos que é dito, expressado algumas coisas. Aí eu fico um pouco de dúvida se isso é personalidade do narrador ou personalidade do personagem propriamente dito, porque o narrador ele me parece muito poético comparado com o, o protagonista, que a gente ainda não sabe o nome dele, que parece ser um cara um pouco mais direto. Tanto que até fala, era um bêbado de Natal excessivamente entusiasmado, procurando demonstrar a sua cordialidade para com o mundo. No caso, é um pouco estranho dizer que num golpe subdoloroso que se espalhou por todo o corpo. No caso, um bêbado deu uma garrafada, bateu no cara, fez alguma coisa no cara, e isso é uma cordialidade. Então eu acredito que talvez o narrador, para trazer um tom mais mórbido, fale da mortalha, fale da cordialidade mórbida de um bêbado transeunte, fale sobre a dor do frio e não sei o que mais. Mas você percebe que
esse é o perfil do narrador. O narrador, ele é mórbido, não tanto Uhum. o personagem. Então, você pode colocar personalidade no narrador? Pode. Só que cuidado com isso, porque pode se misturar com o PDV do personagem e você se perde no se isso é o narrador que é mórbido ou talvez futuramente descubra que quem está contando a história é o bêbado transeunte, que ele é mórbido, então ok. Porém, se for isso, show. Se não for, acredito que possa ter umas confusões aí no meio e umas possíveis interpretações não tão interessantes. Isso que o Rafa tá trazendo é assim, como tudo aqui, a gente já cansou de repetir isso, não é obrigado nem proibido, né? Você pode fazer o que você quiser, mas a gente recomenda que numa história escrita, seja em terceira, primeira pessoa, né? Primeira, normalmente você já tá passando ali a voz do narrador, né, e tal, não tem como fugir muito. Agora, quando é terceira pessoa, né, e foca num personagem, né, não é uma terceira pessoa que aborda todos os personagens possíveis, né? A gente já trouxe Duna aqui. Duna é um livro que a terceira pessoa ela transita entre todos os personagens no mesmo capítulo, né? E isso o Frank Herbert faz de uma forma que funcionou legal para ele, mas é difícil de ser feito, né? Então o que a gente sugere normalmente para novos escritores é, se você está escrevendo em terceira pessoa e acompanhando um personagem, tentar passar o narrador, né, que seja mais ou menos fiel à personalidade do personagem que você está narrando, né, para evitar essa confusãozinha que o Rafa está falando. Claro que pode ser feito, né? Se bem feito, tudo funciona. A questão é, para evitar de dar problema, né, a gente sugere que o narrador tenha a voz do personagem, né? Se ele é mais frio, que o personagem seja mais frio, né? E assim por diante. Sim, tanto que a gente, né, descobriu que esse livro é o primeiro livro do Sidney Sheldon. Fala aqui na Então, capa, né? Estreia de Sidney Sheldon na literatura. né, por ser estreia, acredito que o autor está descobrindo a sua voz, está descobrindo o seu estilo. Pode ser que ele tenha diversos outros contos já publicados em antologias ou textos pessoais. Esse talvez seja o primeiro livro publicado, mas ele tem diversos outros textos, algo que a gente sugere demais que Demais, sejam sim. feitos. Tenha textos publicados em antologias, em textos próprios, antes de encarar um livro como um todo, porque a Justo. dinâmica de escrita é bem, bem diferente. Então, no caso, acredito que para um primeiro livro, acredito que está bem legal, está bem estruturado. Tem sim alguns pontos que acredito que Dá para pra os melhorar. próximos, encontrando a sua voz, show de bola. E já dando já um spoiler aqui, apesar de tudo, eu estou meio que receoso, mas no final das contas eu pretendo virar a página, pelo fato de que o tom da história me trouxe um ar mais mórbido, que é um tipo de leitura que eu gosto. Eu gosto de suspense, no caso, quando trabalha com esse quê de terror. Não é um suspense dramático, mas sim um suspense mais voltado ao terror, onde o suspense é uma ferramenta. Então eu acho bem interessante. Então eu viraria mais pelo tom. Acredito que vai encontrar algumas coisas que talvez me tirem da imersão, talvez essa repetição de palavras, algumas redundâncias de informações, um narrador um tanto opinante demais, mas de uma forma geral, pelo menos daria uma oportunidade para ler os primeiros capítulos, ainda mais que parece que o livro é curtinho, com uma letra Sim. grande, então daria para encarar de boa, então sim, eu viraria. E aí, Matheus? Cara, eu em princípio não vou virar, Rafa, vou contrário a você nessa. Primeiro que o primeiro parágrafo eu achei bem arrastado, bem sem informação, bem sem muita necessidade. E dali em diante a única é, coisa que me pegou talvez tenha sido esse finalzinho aí, né? De talvez o que aconteceu nesse golpe do bêbado aí e tal. Mas não me pareceu assim me cativar, não, que bem escrito, ou Sim. que conflito legal, ou que curiosidade que me deu para querer continuar. Não senti nada disso, né, nessa primeira página, mas já li, tá? Já virei, é um livro que vale a pena, assim, e até no meu caso eu li mais por conta de que eu queria escrever uma história envolvendo psicanálise, que é uma área que eu estudo, que eu gosto também, e o livro tem um pouco disso, né, do consultório, né, dos pacientes e tal, é uma pegada que eu acho interessante. Então li, gostei, recomendo também.
Mas pela primeira página, que é o que a gente avalia aqui, não me cativou a ponto de querer avançar. É. Eu sou mais fã, eu gostei do, acho que o segundo livro dele, que é o Outro Lado da Meia-Noite, Outra Face da Meia-Noite, agora me fugiu o nome. Vou até dar uma googada aqui rapidinho. O Outro Lado da Beleza. Meia-Noite. Uma O outra Outro face Lado da da meia-noite seria a Meia-Noite. repetição de tema também. Aí ele, além de repetir as palavras, ele repetiu o título. Ah, sim, não, mas ele não é muito criativo, não. Eu dei aqui uma googada aqui, ó. Tem o Outro Lado da Meia-Noite, tem o Se Houver Amanhã, então, assim, tem várias, tipo, Depois da umas meia-noite é repetições amanhã, né? aí. Exatamente. Mas, então, de qualquer forma, acredito que seja uma proposta pelo fato de ser o primeiro livro dele, é de 1970 alguma coisa, então também é um livro relativamente velho. Eu tô vendo aqui que é de 1970, não vai entrar nos clássicos de 1800, mas não deixa de ser um livro relativamente velho. Então, um livro relativamente velho pro primeiro livro do cara, acho bem interessante. Então, pessoal, queria saber, vocês conhecem Sidney Sheldon? Gosta desse estilo mais de investigação? Deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria a primeira página, se você é mais fã de um Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, se você é um pouco mais policial como Agatha Christie. Deixa aqui nos comentários qual que é o seu estilo de suspense e investigação que você mais gosta e se você viraria, então, essa página. Obviamente, você é escritor, escritora, nós temos um formzinho que vai mostrar para vocês o caminho para aparecer aqui na primeira página. Já apareceu já a Pietra já no outro mês, logo, logo entraremos com o Reginaldo, com uma outra história. Então queremos você também aqui, quanto mais vocês mandarem, mais terão oportunidade de aparecer e mais vezes serão prestigiados aqui na nossa primeira página. Beleza? Então, bora ler! Bora ler.